Olá, continuamos nosso estudo sobre a Dei Verbum e finalizamos o terceiro capítulo, que é essa introdução que a Constituição Dogmática faz sobre a Sagrada Escritura, que depois ela vai trabalhar nos capítulos 4, 5 e 6. Eu dizia que o capítulo 3 inicia falando sobre a inspiração, ou seja, o carisma que Deus deu a algumas pessoas para colocarem por escrito o testemunho histórico da revelação. Fala depois sobre a inerrância bíblica, o fato de que a Escritura não erra naquilo que diz respeito à nossa salvação, apesar de poder conter vários erros de caráter histórico, matemático, geográfico, científico, enfim. E agora o capítulo fala sobre a interpretação da Escritura. Como é que nós a interpretamos? Ao longo do século XX, de modo muito particular, nós tivemos um grande desenvolvimento em relação à exegese, ou seja, a ciência que estuda a interpretação das Escrituras. E o Concílio Vaticano II nos recorda, em primeiro lugar, o seguinte, que a Escritura não é um ditado de Deus, são textos escritos por seres humanos, dentro dos seus contextos e com as suas capacidades. E, portanto, a Escritura, em primeiro lugar, deve levar em conta, na sua interpretação, os gêneros literários, ou seja, o intérprete não pode prescindir do fato de que a Escritura é um conjunto imenso de textos que também tem dentro de si um conjunto imenso de gêneros literários. Uma coisa é um texto profético, uma coisa é um texto histórico, outra coisa é um texto poético. São gêneros literários que nos ajudam a entender que aquilo que está colocado ali está colocado a partir de um contexto, a partir de uma lógica teológica, a partir de uma lógica gramatical específica de uma pessoa. Enfim, nós não podemos olhar os textos como algo que caíram do céu, quer dizer, não é uma coisa que caiu pronta do céu. São textos, repito, escritos por seres humanos, sob inspiração divina, e que contêm as faculdades desses seres humanos ali, o modo como eles entenderam, o modo como eles interpretaram e o modo como eles quiseram expressar. Os gêneros literários são fundamentais no processo de interpretação da Escritura, para que nós possamos entender que algumas coisas são colocadas ali, não a nível científico, como nós entenderíamos hoje, mas dentro daquele contexto em que o mais importante é a verdade naquilo que diz respeito à nossa salvação. Por fim, o capítulo 3 nos fala ainda que existem 3 critérios importantes e fundamentais no processo de interpretação da Escritura. Primeiro, nós lemos a Escritura no contexto dos textos, ou seja, na totalidade da Escritura. Eu não posso pensar um texto e interpretá-lo isolado da Escritura. Por que isso é importante? Porque nós entendemos que é uma pedagogia da revelação. O centro dessa pedagogia é Jesus Cristo. E é, portanto, a partir desse centro que nós vamos conseguir entender, por assim dizer, as periferias da Escritura. Aquilo que veio antes, aquilo que virá depois. Sempre ele é o critério fundamental, como já nos dizia a Dei Verbum lá no número 4. Ele é o critério fundamental de interpretação. Ora, nesse sentido, a totalidade da Escritura é a totalidade do processo pedagógico da revelação de Deus na história. Um segundo critério fundamental é ler a Escritura dentro da tradição da Igreja. Ou seja, recordemos que a Escritura ela é a parte escrita da tradição da vida da Igreja. E ao mesmo tempo que ela é a régua da tradição, ela tem que ser lida dentro desse horizonte, ou nós não temos como interpretá-la. E, em terceiro lugar, terceiro critério, é a chamada analogia da fé, ou seja, ler a Escritura dentro da fé da comunidade. A Escritura dá suporte à fé da comunidade, sustenta e testemunha essa fé. Ela não pode contradizer a fé da comunidade cristã. Se nós esquecermos esses 3 critérios, nós corremos o risco de fazermos uma interpretação absolutamente descontextualizada daquilo que de fato é a vida e a compreensão da Igreja como tal.